o chamamento do concurso, que também foi um grande feito. Foi quase que o dobro do que o edital previa. O edital previa o chamamento de 200 pessoas. E nós chamamos 238 policiais para compor aí, né, um déficit que é alto. Se você me perguntar, Fred, Lúcia, mas resolve o problema? Não, não resolve o problema, mas é melhor do que nada. E aí a gente estávamos trabalhando, né, para chamar no próximo ano, enfim. O teto, a governadora ela já tinha feito o chamamento de quase 3.000 pessoas de concurso, que passaram em concurso público, então ela já estava ali no limite, no teto mesmo, para não se comprometer junto à lei de responsabilidade fiscal. Mas é só um pouquinho, assim, o que eu consigo lembrar, além dos serviços da secretaria, ainda tem as secretarias, as outras executivas, né, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Quando nós assumimos, nós encontramos 14 programas. Desses 14 programas, apenas 2 estavam ativos. Então, nós tivemos que reestruturar todos esses programas, garantir recursos junto ao governo federal também. Foram várias visitas ao governo federal para que a gente pudesse realizar parcerias e receber recurso financeiro para a gente poder ativar. Quando eu saí, desses 14, eu deixei 10 ativos. E 4 a gente estava regulamentando para poder implementar. Enfim, é bem visível essa tua luta e como brilham os teus olhos quando tu falas assim dessa parte de justiça mesmo, da área da penitenciária da justiça. E um assunto um pouco delicado que a gente não queria tocar, mas é inevitável, né? Pois agora em dezembro já está fazendo 8 anos, né, do crime que aconteceu bárbaro com sua filha Beatriz. E o acusado recentemente, né, não faz pouquíssimo tempo que ele foi pego, né, que foi encontrado, que foi provado que foi ele, e ele sequer foi julgado ainda, sequer foi condenado, nada aconteceu ainda, né, inclusive muitas polêmicas com relação até à culpa dele, inclusive você falou no caso pessoal, tudo envolvido. Claro que a gente sabe que não é por conta só da Beatriz, mas toda essa polêmica foi levantada também por causa do caso Beatriz. Eu queria saber de você, assim, como é que você se sente com relação a tudo isso. E, assim, eu sei que isso incentiva você a trabalhar mais, e é óbvio que não vai trazer a sua filha de volta, mas, assim, ao mesmo tempo que é uma força que você traz lá de dentro. Eu também sou mãe, eu não sei o que eu faria. Eu acho que a gente acaba tendo uma força, né, sei lá de quê, para que as outras mães não passem por isso. Mas eu queria saber, assim, com relação a esse caso, assim, o culpado ele não foi julgado e você está ali no meio, trabalhando para que as coisas melhorem, mas ele ainda está lá. E como é que você se sente com relação a isso? Marcela, a gente tem um grande problema no Poder Judiciário. Grande problema. Tem casos aqui que eu conheço que estão quase 3, 4 anos aguardando um júri. Isso é muito grave. O que justifica isso? Sempre que eu sentava, né, com os desembargadores, com os juízes, né, a gente sempre conversava a respeito. O que falta? O que precisa? Né? Eu acho que isso tem que se tornar público. Sabe? Os juízes, o judiciário precisa dizer o que de fato está faltando para que possa acelerar esses julgamentos. Porque, olha só, o assassino de Beatriz hoje ele está preso porque ele cometeu um crime no ano seguinte após o de Beatriz. Foi condenado, julgado, né? Condenado e está cumprindo pena. Mas nesse período do cumprimento da pena, ele pode receber também benefícios, né? Ao cumprimento de um terço da pena, enfim, ele pode simplesmente, daqui a 4, 5 anos, né, cumprir o resto da pena em liberdade. Então, a gente precisou provocar o judiciário, através de petições, pedindo a prisão preventiva dele, ele preso, para que garanta que ele continue preso até o julgamento. Porque até o momento, Marcelo, por incrível que pareça, já tem mais de um ano, o judiciário ainda não pronunciou ele ao júri. Não houve ainda o pronunciamento. Então, a gente não sabe se de fato ele vai ao júri, né? A gente não sabe, porque o judiciário ainda não se posicionou. Aí, são mais de um ano. O que é que justifica mais de um ano, né, o judiciário ainda não pronunciá-lo?
não se manifestar. Ah, mas o advogado dele fez diversas provocações durante o processo. Sim, fez. E tudo tem prazo. Tudo tem prazo. Né? A gente, para recorrer, para a gente peticionar, a gente tem de 3 a 10, 15 dias para peticionar. E por que o judiciário não cumpre a parte dele? Né? Então, assim, é uma luta. E mais, a indiferença. Muitas vezes eu recebo ligação de algumas mães chorando, desesperada. Lucinha, o júri vai ser amanhã, o júri do caso do meu filho. E eu só fiquei sabendo porque a imprensa noticiou. Ou seja, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário teve ali a sensibilidade de ligar para aquela mãe para dizer, olha, nós marcamos o júri do seu filho, né, do caso do seu filho, vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 2 meses. Gente, isso é o mínimo, sabe, que a gente espera, é o mínimo. E, infelizmente, isso não acontece. Não acontece. A minha luta, o que eu posso perceber é que muitas famílias, muitas, começaram a cobrar das nossas instituições. Passaram a frequentar esses espaços, que muitas delas sequer frequentavam. Por quê? Porque não tinha, não eram respeitadas. Porque nós mães, que passamos por um trauma como esse, quando a gente chega nesses espaços, nós somos tidas como loucas. Então, isso é desrespeitoso. Isso é desumano. Isso é desumano, né? Então, muitas delas simplesmente desistem. Não vou mais atrás, não quero saber, né? E aí eu peço aos meus advogados para estar acompanhando alguns processos de outros casos, para que a gente possa manter essas mães informadas, pelo menos ali com o mínimo. Inclusive, isso faz parte de um projeto que a gente começou a desenhar dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, junto com o ministro Silva Almeida, né? Ele prometeu destinar recurso suficiente para que a gente pudesse ampliar o Balcão de Direitos, que é um programa extremamente importante. O Balcão de Direitos, as pessoas podem estar ali tirando sua identidade, sua identidade, certidão de nascimento, casamento, óbito, fazer retificação do prenome. E a gente queria ampliar esse serviço e transformar ele em núcleos para que esse serviço fosse até o sertão, Agreste Sertão, porque infelizmente ele fica ali muito restrito à região metropolitana. Então a gente precisava de recurso e o ministro Silva Almeida ele garantiu esse recurso para que a gente pudesse ampliar. Então a equipe ficou lá desenhando esse programa para que muito em breve a secretaria pudesse estar lançando ele e alcançando essas pessoas. E dentro desse programa a gente iria incluir o serviço, né, de assistência a essas famílias. Porque a mãe, o pai, ele só quer saber informações. Que a gente sabe que quem vai fazer ali o papel do advogado é o Ministério Público. Né? É uma atribuição do Ministério Público. Né? A gente pode contratar advogado, mas apenas como assistente. Né? Então, quem tem, de fato, o poder ali, a atribuição, né, é o Ministério Público. Mas muitas dessas famílias não têm acesso a um promotor. Chega no Ministério Público, ele não pode atender, ele está ocupado, ele não veio hoje. Enfim. Não tem nem informação, tinha. Acho que não Exato. sabe nem quem procurar, nem o que perguntar. Exato. Muitas vezes. Porque todo dia muda. Né? A vara da infância hoje é promotor fulano de tal, a vara crime hoje é fulana de tal, enfim. E esse programa vai garantir a essas pessoas esse acesso apenas à informação. Então, é um serviço que a secretaria está lá trabalhando muito para que possa ampliar junto lá ao Balcão de Direitos. E o que eu espero, sinceramente, é que o assassino de Beatriz seja aí nos próximos dias, nos próximos meses, pronunciado ao júri, porque se até o dia 10 de dezembro a juíza, que é responsável pelo processo, não fizer, eu estarei na frente do fórum, protestando, cobrando, e sem falar da vergonha que o judiciário vai passar. Por quê? O caso Beatriz ele vai virar uma série internacional. Né? Então, assim, o mundo vai saber como é todo o percurso que uma mãe, que uma família passa para garantir a seu filho, a sua filha, pelo menos um inquérito justo, um processo justo. Isso é vergonhoso, muito vergonhoso. Mas, enfim, a gente está aqui lutando, garantindo para que ele continue preso, para que ele receba a pena. Né? A gente vai lutar e que ele receba o máximo possível, porque é uma pessoa doente que não tem condições nenhuma de voltar ao convívio social. O perfil das vítimas dele
São meninas de 8 a 14 anos, então ele é muito perigoso. Ele solto, na primeira oportunidade, ele vai estuprar, ele vai matar, ele é um pedófilo. E a gente vai garantir para que ele cumpra na integridade toda a pena. De Beatriz, como também da outra criança que ele estuprou no município de Trindade. Uhum. Vereadora, a senhora estava falando, né, do quanto essa mobilização, esse caso, ajudaram a transformar também outras mães que procuraram a senhora e passaram a procurar o judiciário, a frequentar o judiciário, cobrar um pouco mais de perto, né? E essa transformação delas, mas houve uma transformação muito grande também na vida da senhora, né? Muito. Para quem não conhece a trajetória da vida da senhora, a senhora, depois do que aconteceu, passou a estudar, ser estudante de Direito, né? Fazer faculdade de Direito, entrou na política, virou secretária. Aí, retomando o que a senhora falou lá na primeira pergunta em relação a Raquel Lira, que ela fez a pergunta, foi a única que perguntou para a senhora por que a senhora entrou na política, e aí esclarecendo aqui para os internautas que estão assistindo a nossa live, por que a senhora entrou na política e resolveu fazer direito? Foi exatamente para buscar essa justiça, para buscar esclarecimento, para tentar encontrar mecanismos mais rápidos, mais céleres da justiça? E ajudar as outras mães. Com certeza, Fred, Marcela, eu vi ali nos primeiros anos a dificuldade de obter informação, aquele juridiquês, né, que os delegados, que os promotores usam, numa linguagem robuscada, que ninguém entende absolutamente nada, né? Então, aquilo dificultava muito o meu entendimento, porque eu queria participar de tudo, né? Então, eu fui fazer a faculdade de Direito justamente para que eu pudesse compreender, né, tudo que estava acontecendo ali, quais as fases que a gente iria passar, e, enfim. Eu fiz um curso também de investigadora criminal na Citigroup, o Fred Ponce, que é um investigador da Polícia de Miami, ele me ajudou muito nesse processo. E a política, ela é extremamente importante, né? Eu não tinha essa visão. Até o dia 10 de dezembro de 2015, eu não tinha essa compreensão da importância da política. Eu achava que eu já estava contribuindo o suficiente, né, exercendo meu direito à cidadania, de votar a cada 2 anos, escolher ali os meus representantes. Eu sempre tive muito esse cuidado de estudar o perfil de cada político que ia receber meu voto, né? Então, mas eu não compreendia toda essa dinâmica, né, dos poderes, o quanto isso influencia. Se você me perguntar, mas o que é que tem a ver política com investigação criminal? Tem tudo a ver, porque são os políticos que colocam os recursos, são os políticos que desenham toda essa estrutura, toda a política pública que deveria ser entregue às pessoas com eficiência, né, com celeridade, com responsabilidade. E aí, durante esse período que eu vi a inércia do poder, né, eu vi a inércia dos políticos, os políticos eles morriam de medo de se pronunciar no caso de Beatriz, né, eles morriam de medo. Era um ou outro que marcava ali uma agenda, né? Eu tive a oportunidade de ir pelo menos uma vez com a agenda com o governador Paulo Câmara na época, que foi um deputado, uma deputada que agendou, né? Eu tive a oportunidade também de estar com o ministro da Justiça, que na época era o Alexandre de Moraes, que foi um deputado federal daqui de Petrolina também, que agendou e me levou para uma conversa. Então, eu fui percebendo a necessidade de fazer parte desses espaços. Eu fiz tudo por Beatriz. Tudo eu fiz por Beatriz. Tudo, tudo, tudo. Mas o que de fato me levou à política foram as causas. Tudo que eu passei durante todo esse processo. A necessidade, a importância que eu vi de poder estar lá, sabe, nessa construção. E eu fiquei, assim, emocionada quando eu pude participar do workshop que Raquel fez, ainda no início da gestão, para que fosse construído o plano de segurança de Pernambuco. E fazer parte dessa construção, assim, para mim foi extremamente importante ter a minha opinião nesse processo. Por quê? Uma investigação criminal, além de pessoas capacitadas, né? O investigador ele tem que saber o que ele vai fazer numa cena de crime. Né? O que é uma cena de crime? Né? O que você pode extrair desta cena de crime? Né? Quais são os recursos necessários que o investigador precisa para uma cena de crime? Né? Quais as informações que a sociedade precisa saber para
para conservar essa cena de crime. Tudo isso é muito importante. E tudo isso, quem faz? São os políticos. E aí foi quando eu decidi, ainda em 2018, a fazer parte desse processo.